Olá, sejam muito bem-vindos ao Agrofag desse domingo. Estamos no ar pela KTV e também no YouTube. Professor Celso, aliás, que dia especial hoje, né? Muito especial, né, Antonella? Dia das Mamães. Aproveito e desejo um ótimo dia a todas as mamães que nos assistem. Exatamente, é isso aí. Um parabéns a todas vocês, mamães que estão conosco aqui nesse domingo. Vamos então aos assuntos da edição de hoje. Vamos contar a história da família Gomes, onde 3 gerações de mulheres construíram uma trajetória de vida ligada ao campo. E elas sabem que, além do trabalho, tem um sentimento especial que se renova todos os dias. O verdadeiro amor só se descobre depois que vira mãe. É um sentimento muito forte, muito verdadeiro e que a cada dia só aumenta mais o amor pelos filhos. No estúdio, especialistas falam sobre a importância da pesquisa na agropecuária e adiantam as novidades do Copacol Agro, que acontece essa semana em Cafelândia. O controle sobre o ciclo de reprodução das ovelhas pode resultar em melhoramento genético. No Hospital Veterinário do Centro FAG, essa técnica é utilizada em animais da raça Ile-de-France. O Ministério da Agricultura divulga o calendário para o vazio sanitário e o plantio da soja. A Isa tem informações sobre o cultivo de berinjelas e um show de imagens, um orquidário que abriga mais de 30 mil plantas. Ele fica em Toledo e encanta pela beleza e o colorido das flores. E, é claro, tem homenagem para as mamães do agro. Olha só que coisa mais linda isso, né? Essas fotos foram enviadas pelos amigos do Agrofag, uma bela homenagem às mamães. E é também com uma homenagem a elas que começamos essa edição especial do programa. A nossa equipe foi até uma propriedade rural em Jesuítas para conhecer a família Gomes, que tem uma trajetória marcada pela vida no campo. Acompanhe. Em meio à imensidão verde do oeste do Paraná, essa propriedade de 53 hectares em Jesuítas carrega mais do que uma trajetória de produção rural. É o lar onde a família Gomes escreve a sua história há mais de 50 anos. O trabalho aqui é voltado à lavoura de grãos, avicultura e piscicultura. A base de tudo vem da força das mulheres, mães que cuidam da agricultura e do crescimento da família no campo. Foi com apenas 7 hectares e muitos sonhos que tudo começou com a dona Inês, hoje com 79 anos. Eu dei muita força, trabalhei muito na roça, muito mesmo. Minhas 3 filhas foram criadas debaixo de espera e café. Nós começamos com 3 alqueiros no Alto Alegre. De lá, nós viemos comprando aqui, trocando e chegamos onde chegamos. E criei minhas filhas com muito sacrifício. Sofri muito na roça, mas com a ajuda de Deus sempre na frente, sabe? Chegamos aqui. As raízes dessa história continuam firmes no solo e no coração da família.
3 gerações de mulheres mantêm viva uma herança de força e união. Dona Edna, filha de Dona Inês, reforça esse trabalho no campo. Quando nós mudamos para cá, eu tinha 10 anos. Meu pai morava no Alto Alegre, tinha 3 alqueires. Vendeu lá e comprou aqui. E lá era pertinho para mim ir na escola. Aí comecei a ir daqui lá de a pé. Levantava às 5 horas da manhã, ia com a vela acesa até a casa do vizinho ali para ir com as amiguinhas. E era sempre assim, era com frio, com chuva. E continuamos aqui. Aí chegava da escola, almoçar e ir para a roça. O pai plantava soja, plantava trigo, milho e ia para a roça. Quando, naquele tempo, chapeava soja de cavalo. No tempo de chapear soja, andava atrás de cavalo, chapeando. Aí, daí uns anos, passou de trator, chapeava de trator. Já melhorou um pouco, né? A geração segue com a Simone, filha da Dona Edna e responsável pela piscicultura. Aqui são 48 mil metros quadrados de lâmina d'água, distribuídos em 4 tanques de peixes. Ela trabalha com juvenis, recebe com 10 gramas e entrega para a fase de engorda com média de 70 gramas. No começo ali com milho e trigo, né? Depois veio soja também, então eles sempre plantando ali. E as filhas, quando veio as filhas, começaram a ir também para a roça e ajudar, até porque tiveram 3 filhas, né? E recentemente, praticamente 9 anos já, daí eu vim para a parte da área da piscicultura daí. Mas ali antes também, eu sempre ajudando meus pais também, se precisava ir para a lavoura, ia junto com eles também, sempre auxiliando, né? Você trabalhando em família é mais gratificante, você tem uma visão melhor para a vida por ter os mais velhos ali, eles têm um ensinamento melhor para você, né? Então você acaba aprendendo de uma forma diferente, né? Na área rural eu vejo muito isso, porque, tipo assim, a nossa família ela é muito apegada uns aos outros, então nós temos uma boa relação entre todos, né? Com a mesma força das gerações anteriores, Simone passou a ensinar os filhos sobre o trabalho no campo. E como toda boa mãe, fez disso também um momento de educação. E no caso, você como mãe também já está passando esses valores para os filhos? Sim, na piscicultura eu comecei praticamente sozinha ali, trabalhei 5 anos sozinha, meu marido auxiliava nos finais de semana, nos serviços mais pesados, mas eu sempre ali cuidando e próximo dos meus filhos e ensinando eles o trabalho também, né? Porque às vezes a gente não vê, mas o manejo aqui é diário, né? E tem que estar sempre em cima, né, do serviço ali. Então tem uma qualidade de água que a gente tem que fazer, tem que todos os dias vir medir oxigênio, temperatura da água para ver o horário do trato, se vai conseguir tratar, fazer o trato todo, né? Então fazer o trato ali também. E tudo isso eu já passei para os meus filhos também. Eu tenho um menino de 16 anos e tenho um de 11 anos. O de 11 anos já está começando também a fazer esses manejos junto com a gente. Para minha mãe, eu quero que ela saiba sempre que ela sempre é muito honesta, muito trabalhadora e que ela sempre me deu conselhos ótimos. Sempre me ensinou a ser bem humilde, bem respeitoso, bem carinhoso com as pessoas. Mas essa força não é só da Simone. Ao redor dela, outras mulheres da família seguem na mesma caminhada. Dona Cleonice, tia de Simone, coordena a avicultura com a ajuda da filha Gislaine. Uma história que se multiplica com a chegada de novas gerações. A gente aprendeu de tudo um pouco, a gente não teve irmão homem, sempre as 3 meninas, daí aí o pai e a mãe, as 3 meninas, sempre para a roça junto. E assim a gente foi ensinando para os nossos filhos também, né? Eu tenho uma filha só e hoje a gente está em 14 pessoas aqui na propriedade, né? Uns cuidam de peixe, outros de aviário, né? Aí como evoluiu muito, né? Assim, questão de maquinário,
Aí diminuiu o serviço na roça, daí que veio a ideia, né, a oportunidade da avicultura, piscicultura. E assim é uma maravilha, graças a Deus. Eu sempre tive o desejo de continuar aqui e graças a Deus a gente teve essa experiência de ir para a cidade, né? Eu estudei, trabalhei fora, eu tive essa experiência e eu gostaria muito que os meus filhos também pudessem seguir esse ciclo, né? A 4ª geração juntamente no sítio com a gente. A produção rural da família Gomes não é apenas marcada por grãos, peixes e aves. É também o reflexo de um legado que passa de geração em geração. Mães que dividem o trabalho com determinação, garantindo que o campo que as viu crescer continue a prosperar, sustentando não só a terra, mas também a união e os sonhos de uma família. Para deixar uma mensagem para o Dia das Mães, para todas as mães, qual é a mensagem que ela deixa? Eu desejo uma mensagem para o Dia das Mães, que Deus que abençoe todas as mamães do mundo inteiro. Primeiro que abençoe Nossa Senhora, que abençoe todas as mães, que abençoe minhas filhas que são mães. E agradeço muito a Deus também por eu ser mãe, ter minhas filhas que me tratam muito bem. E desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães do mundo inteiro. Eu deixo um feliz Dia das Mães, né, para todas as mães. E que hoje em dia as mães são muito esforçadas na roça, muito mesmo, na lavoura. Para mim, o sentimento de mãe é o mais puro que existe, né? O sentimento mais sincero. E que todas as mães possam sentir nesse dia, né? Esse poder, né? De gerar, né? A alegria e o poder de gerar. Mãe é a inspiração de que Deus, né? O dom de Deus é um mistério, tudo por Deus. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, né? Que todos os dias estão na lida, né? No ensinamento dos filhos. Às vezes não é fácil, né, a tarefa de mãe, mas a gente está sempre firme ali e com certeza vale muito a pena ser mãe. A mãe tem uma força que ela desconhece, né? Ela sabe o amor depois que vira mãe. O real amor, o verdadeiro amor só se descobre depois que vira mãe. É um sentimento muito forte, muito verdadeiro e que a cada dia só aumenta mais o amor pelos filhos. Que história linda, hein, professor Celso? Muito linda, né? Mostra o legado de uma família, né? As pessoas trabalhando no campo e as mulheres, né? As mamães ajudando, né? Passando de mãe para filha, né? E é importante que naquela época era muito difícil trabalhar no campo. Hoje não deixa de ser difícil, mas é mais fácil, né? Isso. Hoje você tem mais outros meios para você coordenar uma lavoura, coordenar o campo, né? Era diferente. E tá aí um exemplo, né? Que representa bem, então, as mães na agricultura, representando o Dia das Mães também aqui, né? Com certeza, muito bem representado. É isso aí. E agora, é hora da Isa na Fazenda. Acompanhe. A berinjela vem ganhando destaque, tanto em hortas familiares quanto em áreas de cultivo comercial. Apesar de ser cultivada em menor escala, quando comparada a outras hortaliças, a planta apresenta boa rentabilidade por hectare e pode ser uma alternativa interessante para pequenos agricultores, já que é uma opção para diversificar a produção rural. A berinjela, do ponto de vista técnico, é uma espécie exigente em temperatura, desenvolvendo-se melhor em regiões de clima quente, com temperaturas entre 20 e 30 graus Celsius. O solo ideal para seu cultivo é bem drenado, com boa fertilidade e rico em matéria orgânica. O plantio pode ser feito diretamente por sementes ou por meio de mudas, sendo este o método mais comum em produções comerciais, já que permite maior controle no desenvolvimento inicial das plantas. O espaçamento recomendado varia conforme a variedade e o sistema de cultivo, mas, em geral, adota-se 1 metro entre linhas e meio metro entre plantas. O ciclo da cultura é relativamente curto, com colheitas iniciando a partir de 90 a 120 dias após o plantio. A colheita deve ser feita quando os frutos estiverem bem desenvolvidos e com coloração brilhante, o que indica maturação adequada. No cultivo doméstico, a berinjela também tem se destacado. É possível produzi-la em vasos com capacidade mínima de 20 litros,
desde que haja boa drenagem e exposição solar direta por pelo menos 6 horas ao dia. O manejo exige irrigação frequente, sem encharcamento, e atenção a podas que estimulem o crescimento e a produção de frutos. A berinjela, inclusive, pode se adaptar bem a varandas e quintais. No cenário nacional, a produção de berinjela ainda é considerada moderada, mas relevante. Segundo dados da Unesp, no Brasil, a produção anual é de cerca de 72 mil toneladas da hortaliça, em uma área cultivada em mais de 11 mil hectares. Os principais polos produtores estão localizados nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que concentram grande parte da oferta destinada ao consumo interno. Entre as variedades disponíveis no mercado, destacam-se cultivares como Napoli, F2000 e Zebrita, que chegam a ultrapassar as 100 toneladas por hectare sob manejo intensivo. Já variedades como a Redonda Rosa, embora apresentem frutos diferenciados, possuem menor produtividade média, em torno de 70 toneladas por hectare, e também são mais suscetíveis a pragas e doenças. Com planejamento, escolha adequada da cultivar e boas práticas de manejo, a berinjela pode representar uma cultura estratégica, tanto em pequenas propriedades, quanto em sistema de produção voltadas para vendas, em feiras, supermercados e mercados institucionais. Além de gerar renda, é uma hortaliça que contribui com uma alimentação mais saudável e fortalece a sustentabilidade na agricultura. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Valeu, Isa. Até a próxima. O MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, publicou essa semana a portaria que define os períodos de vazio sanitário e plantio da soja para a safra 2025-2026. E olha só, nós preparamos uma arte para mostrar como ficou o calendário para o estado do Paraná. O Paraná foi dividido em 3 regiões de zoneamento, de acordo com o clima e o histórico de infestação da ferrugem asiática. Na região 1, que abrange os municípios do Sul, Leste, Campos Gerais e Litoral Paranaense, não é permitida a presença de nenhuma planta de soja entre os dias 21 de junho e 19 de setembro. O calendário de plantio vai de 20 de setembro a 20 de janeiro. Na região 2, que inclui as cidades do Norte, Noroeste, Centro-Oeste e Oeste do estado, inclusive Cascavel, o vazio sanitário começa mais cedo, de 2 de junho a 31 de agosto. E a semeadura está permitida entre 1º de setembro e 31 de dezembro. Já na região 3, que compreende o sudoeste do Paraná, não pode haver soja entre 12 de junho e 10 de setembro. E o período autorizado para o plantio é de 11 de setembro a 10 de janeiro. Então, professor, como a gente acompanhou aí, né, é muito importante que os produtores rurais sigam esse calendário e se atentem aí às datas. Veja bem, Antoniela, a ferrugem asiática na soja é a doença mais importante, devastadora, pode perder 100% da lavoura. Existem várias maneiras de controle, várias maneiras como controle químico, variedades resistentes, época de plantio e etc. Porém, o vazio sanitário é importantíssimo, é um período aproximado aí de 90 dias, onde você não pode ter plantas verdes de soja no campo, para não fazer a ponte verde para transmitir a doença, né? Então, é importantíssimo. Lembrando que o Paraná tem 3 épocas, tem três regiões, né? Então, são 3 épocas de vazio sanitário e cada estado da federação tem o seu vazio sanitário também determinado pelo Ministério da Agricultura. Importantíssimo o vazio sanitário. Exatamente. Dado o recado, então. E você que quer participar com a gente do programa, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades da sua região ou sugerindo assuntos para tratarmos aqui, entre em contato com a nossa equipe via WhatsApp. O número é o 4533213970. Nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube e também lá no Facebook. Participe com a gente. Agora nós vamos falar sobre ovinos. No Hospital Veterinário do Centro FAG, uma equipe trabalha com o manejo reprodutivo dos animais. A ideia é ter o controle sobre o ciclo de reprodução das ovelhas, o que pode resultar no melhoramento genético da raça. Confira. Esses ovinos são da raça Ile de France, uma linhagem muito procurada por sua carne de alta qualidade. Eles fazem parte do rebanho do Centro FAG. Aqui no Hospital Veterinário da instituição, os animais são acompanhados de perto
E hoje vão passar por uma importante etapa de manejo: o diagnóstico gestacional por ultrassonografia. A gente realiza aqui na FAG o manejo reprodutivo dessas ovelhas. Essas ovelhas são doadoras de genética, elas são puras, né? E a gente realiza alguns manejos reprodutivos. Entre esses manejos reprodutivos, a gente faz uma sincronização de cio, que é bastante comum nos bovinos, mas poucos produtores sabem ou utilizam dessa biotecnologia no seu rebanho. Essa sincronização de cio, ela tem várias vantagens, tá? Ela apresenta uma vantagem de uma melhor época de nascimento, de uma escolha de um reprodutor, tá? De uma padronização de lotes. Tá? Isso são pontos positivos para a ovinocultura. Aqui o protocolo de reprodução dos animais começou há cerca de 50 dias e envolveu a aplicação de substâncias que regulam o ciclo de fertilidade das fêmeas, fase marcada por mudanças hormonais. Existem épocas específicas do ano para fazer esse manejo. Professor, explica para a gente quando que as ovelhas entram no cio. Isso, exatamente. As ovelhas, elas têm um ciclo que a gente chama de poliéstrica estacional. Ou seja, ela entra várias vezes no cio durante uma determinada estação de monta delas. Tá? Essa estação de monta delas acontece nos períodos do ano que tem os dias curtos. Tá? Ou seja, no outono e no inverno, quando a gente tem um clima mais ameno, quando está iniciando os dias curtos no ano, que amanhece um pouquinho mais tarde, anoitece um pouquinho mais cedo, quando dá o start no ciclo estral dessas ovelhas. A resposta é controlada entre 7 e 12 dias de manejo e logo em seguida vem a cobertura, que pode ser feita por inseminação ou monta natural. Essa vez aqui no Hospital Veterinário a gente escolheu uma monta natural. Então, após o final desse protocolo de sincronização de cio, foi introduzido um carneiro, onde foi identificado a cobertura dessas fêmeas. Tá? E após a identificação dessa cobertura, 30 dias após, que é hoje, a gente fez a ultrassonografia reprodutiva para diagnóstico reprodutivo, tá? Para confirmar a gestação dessas ovelhas. A ultrassonografia é um exame simples e eficiente. Com ela, o médico veterinário consegue confirmar se a fêmea está prenha e até estimar a idade da gestação. Como é que a gente confirma a gestação? Vendo o concepto. Tá? Então aqui a gente consegue ver um cordeirinho aqui dentro já, com ossificação, coração batendo. Tá? A gente consegue ver a formação de anexos fetais, a gente consegue ver a formação dos placentomas. E isso confirma não só a prenhez positiva, mas também como a viabilidade fetal também. Os acadêmicos de medicina veterinária acompanharam cada etapa do processo. A ideia é proporcionar para eles uma vivência real sobre a biotecnologia aplicada à produção animal, técnica que pode garantir um rebanho mais produtivo, saudável e rentável. É interessante sempre ter um acompanhamento de um médico veterinário para esses procedimentos, tá? Porque a gente consegue otimizar de uma maneira máxima a utilização dessas biotecnologias. Tá? Bastante produtor de ovinos não conhecem isso e acabam muitas vezes inviabilizando a produção dele ou ficando uma produção uma produção muito rudimentar. Quando a gente começa a trabalhar com as biotecnologias, a gente começa a trazer melhores raças, melhores genéticas para dentro do rebanho. E isso melhora a lucratividade do produtor. Veja agora como fecharam os preços do mercado agrícola em nossa região. A saca da soja em Cascavel essa semana R$ 115. A saca do milho, R$ 55 e a saca do trigo, R$ 80. No próximo bloco, você vai conhecer os avanços na agropecuária, obtidos a partir de pesquisas que são desenvolvidas no campo. No estúdio, vamos falar sobre o Copacol Agro, evento que vai reunir tecnologias para o agronegócio regional. E ainda hoje, um show de orquídeas. É já já.
Medicina FAG, terceiro melhor curso do Brasil. Excelência comprovada, corpo docente de alto nível e infraestrutura de ponta. O ENAD 2025 reafirma: Medicina FAG é o melhor curso de Cascavel e o terceiro melhor entre as instituições privadas do país. Centro FAG, tradição e inovação para formar os melhores profissionais de saúde. Essa semana, de terça a quinta-feira, será realizado em Cafelândia, aqui no oeste do Paraná, o Copacol Agro, evento que reúne as melhores tecnologias para a produção de grãos e de proteína animal. A nossa equipe foi até o centro de pesquisa da cooperativa para acompanhar os preparativos dessa feira. Nesta área de 84 hectares, em Cafelândia, no oeste do Paraná, está localizado o CPA, Centro de Pesquisa Agrícola da Copacol. O espaço funciona como uma base estratégica para a geração de conhecimento técnico. Aqui são conduzidos estudos com híbridos de milho, análises sobre o desempenho de defensivos e insumos, além de experimentos que atendem diretamente às cadeias produtivas mantidas pela cooperativa. Aves, suínos, peixes e bovinocultura de leite. É pesquisa aplicada com foco na realidade do campo. É nesse mesmo local que, todos os anos, a Copacol realiza o evento técnico mais relevante para os seus cooperados, o Copacol Agro, que acontece sempre no mês de maio e reúne conhecimento, inovação e troca de experiências. Com o evento se aproximando, o ritmo de trabalho é intenso na montagem da estrutura. Serão 95 estandes de empresas parceiras que levam até o produtor rural as mais recentes soluções em tecnologia, insumos, equipamentos, crédito, saúde e educação. João Maurício Roy, gerente técnico do CPA, reforça que o foco do Copacol Agro é ampliar a visão do cooperado sobre o agronegócio, com temas que vão do cenário geopolítico à realidade do solo paranaense. No evento do Copacol Agro, a gente pensa em todos os cooperados da cooperativa, independente das atividades que eles trabalham, seja os integrados com avicultura, por exemplo, ou os agricultores propriamente. Então a gente sempre conta com palestras de abertura de extrema qualidade, então a gente vai ter sempre palestras que vão abordar questões macroeconômicas do mercado agrícola, que é extremamente relevante também para o produtor estar atento, questões geopolíticas que têm impactado muito aí a atividade nos últimos anos, então é importante a gente ressaltar isso nas aberturas do evento. E a partir de feita essa palestra de abertura, a gente abre propriamente os estandes para visitação. Então a gente, além do estande da cooperativa, a gente tem diversos expositores de diversas áreas, desde fornecedores de tecnologias, de agroquímicos, de moléculas, a fornecedores de equipamentos que são utilizados nas propriedades, cooperativas de crédito, cooperativas de saúde também que estão presentes com nós, universidades, faculdades de agronomia que também participam. E além disso, a Copacol tem um stand no Copacol Agro, o CPA tem uma área dentro do Copacol Agro, que é ali onde a gente vai mostrar parte das informações técnicas que são importantes para o produtor. E nessa edição a gente vai trabalhar em 4 frentes. Uma delas é a escolha dos híbridos de milho, então a importância do produtor utilizar um híbrido de milho adequado para a realidade dele. A gente vai dar uma discutida também sobre o manejo de plantas daninhas, então como que o produtor pode utilizar o milho como uma estratégia de manejo. E além disso, 2 desafios que tem na cultura, que é o manejo de bipolares, que é uma doença fúngica de extrema dificuldade de manejo, e também o manejo dos complexos de enfesamento, que também é algo que o produtor tem
trazido bastante preocupação nos últimos 5 anos para ele. A gente vai trabalhar todos os desafios que a gente tem na cultura do milho e também as oportunidades que o produtor tem de seguir aumentando a produtividade dessa cultura aqui na região. Além da produção agrícola, a Copacol é referência na avicultura, suinocultura, bovinocultura de leite e piscicultura. E compõe as chamadas integrações, áreas que contam com o suporte técnico de engenheiros, veterinários, zootecnistas e engenheiros de pesca. Dentro do departamento de integrações, a gente faz todo o acompanhamento, desde a obra do produtor, seja aviário, pocilga, açude, até a criação, o manejo de todos os animais. Então, uma equipe composta por engenheiros, veterinários, zootecnistas, engenheiros de pesca, todos para dar todo o suporte para o produtor a campo. Seja no dia a dia, ali qual o manejo mais assertivo para extrair o máximo possível daquele animal. A gente tem um relacionamento muito próximo com o produtor, porque diferentemente de uma lavoura que o produtor escolhe qual a semente ele vai plantar, quando ele vai colher, quando vai plantar, as integrações como um todo. A gente tem que andar muito junto, porque depende muito da planta, da capacidade de abate, para a gente definir quando que um aviário vai alojar, quando vai ser abatido o frango, quando um suíno vai alojar. Então é um vínculo muito próximo do técnico, do veterinário com o produtor, que a gente está no dia a dia em conjunto, todos buscando ali o melhor resultado possível. A abertura do Copacol Agro 2025 será na próxima terça-feira. Serão 3 dias de evento, que é direcionado para os quase 10 mil produtores associados à cooperativa. E nós seguimos a conversa aqui no estúdio falando sobre esse trabalho com a pesquisa, a evolução também aí para a agricultura e a pecuária. A gente recebe a equipe então da Copacol aqui, representada pelo Douglas da Silva, gerente de integração da avicultura da Copacol. Seja muito bem-vindo, Douglas. Obrigado. Quem também está aqui com a gente é o Nestor Brown, gerente de integração de piscicultura. Seja bem-vindo, Nestor. Obrigado. Vamos começar falando então um pouquinho sobre esse trabalho de vocês, que como a gente mostrou aí na reportagem, envolve muita pesquisa, muito estudo, responsabilidade e claro, sempre essa capacitação constante, né, Douglas? Conta pra gente um pouquinho como isso funciona lá na avicultura. Com certeza, a capacitação é a etapa fundamental para o desenvolvimento das nossas atividades. Nós temos parceiros que nos ajudam com toda essa capacitação e nós contamos com o nosso centro de treinamento avícola. O intuito é preparar todos os envolvidos dentro da cadeia de avicultura para que estejam habilitados a desenvolver as melhores práticas. Então, desenvolvemos aí no último ano mais de 1.000 horas de treinamento, oportunizando aos nossos cooperados um trabalho de desenvolvimento, de entendimento da tecnologia, de conhecimento do que tem de melhor para a avicultura, bem como também toda a equipe técnica que vai dar o suporte para os cooperados a nível de campo. Então esse trabalho é um trabalho de muita constância, de dedicação, né, de catequese, de fazer o melhor trabalho de desenvolvimento de todos os envolvidos no segmento. E todas essas práticas vêm aí para acompanhar o mercado, a exigência também dessa qualidade da proteína animal, né? Sem dúvida alguma, nós temos uma responsabilidade muito grande. O país hoje, o Brasil, ele se destaca como o maior exportador de carnes de frango e dentro do Paraná, o Paraná é o maior produtor de frangos de corte do país. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, um respeito com os nossos clientes, é uma cadeia de bastante envolvimento, de bastante sinergia, possibilitando entregar lá para o consumidor final um produto de extrema qualidade. E falando na questão da exportação também, vemos a tilápia, a produção de pescados aí muito forte também nesse segmento, né, Nestor? Conta pra gente um pouquinho também sobre essas atividades de treinamento, de evolução que vocês têm feito. Esse é um caminho que também caminha na linha da avicultura e é um caminho de necessidade. Frente a uma série de aumento de produção no estado, o país, ele vem aumentando esse volume, e a tilápia é uma espécie que de fácil produção e torna-se necessário, sim, a gente avançar para uma exportação, para buscar novos mercados. Porém, para isso, há uma necessidade para acessar esses mercados de certificações. Então, assim, para você acessar as certificações como a BAP, como a SC, que são certificações exigidas hoje por países americanos, europeus, é necessário você ter padrões, E essas propriedades, os processos produtivos se adequarem a padrões, a essa exigência do mercado. Padrões que envolvem desde os
dos processos de sustentabilidade econômica, olhando também a questão ambiental, juntando isso tudo para que a gente atenda, né, através de certificações, a essa necessidade do cliente e para que a gente consiga realmente exportar, escoar a produção, né, desse mercado brasileiro para outros países. E dentro desse processo, né, Nestor, também nós temos, parece que vocês ganharam um prêmio muito grande aí, né? Um prêmio muito significativo, né, para a piscicultura, né? Poderia falar um pouquinho desse prêmio? Claro, é um orgulho, né, para a cooperativa, é um orgulho para os cooperados, para o time, né, Copacol. O prêmio que a gente ganhou em 2024 pela OCB, Organização das Cooperativas do Brasil. É um prêmio de sustentabilidade e dentre praticamente 800 cooperativas, né? E dentro do quesito sustentabilidade, a gente foi premiado com um troféu de ouro, né? Pela nossa unidade de produção de alevinos. Nós criamos um sistema que usa 10% do volume de água de um sistema convencional para a produção de alevinos. Junto com esse modelo tem um núcleo genético, né, que a gente produz a própria matriz, tem o processo de melhoramento genético, dentro desse conceito de produção com baixo uso de água, com sistemas de reuso, né? E esse foi o principal, talvez, motivo por a gente ter sido premiado. Claro que é um modelo que também é um sistema que visa muito também, olhando até a avicultura, a garantia dos padrões sanitários. Uhum. Olhando para o futuro, há uma necessidade de a gente cuidar do presente, ou fazer o presente, né, de uma forma com que a gente consiga trazer mais segurança para os processos, tanto para quem vai produzir, quanto para quem vai consumir esse produto. Uhum. E esse resultado todo vocês vão mostrar na prática, né, para o público visitante do Copacol Agro. Eu queria que vocês falassem, nesse evento que vai começar a partir de terça, o que as pessoas que vão estar lá, né, no Centro de Pesquisa Agrícola vão poder ver de perto, né, no quesito da avicultura, da piscicultura e também na questão da produção de grãos. São áreas que estão integradas aí, né? Conta pra gente um pouquinho, Douglas, o que vocês já estão preparando, pensando nesse caso dos resultados para o Copacol Agro. Perfeito. O Copacol Agro é um ponto de encontro bastante interessante para o nosso cooperado. Nós temos as palestras Master, que são palestras que vão dar direcionadores importantes acerca dos movimentos do agronegócio. Nós temos as palestras especializadas para cada área, na agricultura, na avicultura, na piscicultura e também na bovinocultura de leite e suinocultura. Então, tudo isso propicia ao cooperado a informação, a riqueza de informação, uma informação bastante clara, objetiva, focada naquilo que o cooperado pode aplicar no seu dia a dia. Então, nós estamos bastante ansiosos por esse momento. É um momento, o maior evento técnico da cooperativa, o que nos possibilita estreitar o nosso relacionamento com o cooperado através da informação. E dentro desse ambiente nós temos, assim como nas outras atividades, na avicultura, nós vamos estar conduzindo as palestras da avicultura, trazendo as inovações, o que a gente tem de inovação aplicada à avicultura. Uhum. Então, mostrando para o cooperado aí tudo aquilo que pode ser aplicado dentro da nossa atividade de avicultura, assim como os outros negócios. Perfeito. E continuando com o Douglas, aí, esses processos aí do CPA, né, ele também é uma espécie de validação, né? O produto, o que vai para o agricultor, praticamente quase que passa pelo CPA, né? Certamente. O nosso centro de pesquisa agrícola, ele é um centro voltado a fazer experimentações no intuito de fazer validações dos produtos utilizados, os insumos utilizados, as variedades, as cultivares, para que a gente tenha condição, através da nossa equipe agronômica, de levar a melhor informação para o nosso cooperado. Então, além de toda a etapa de treinamento dentro do CPA, o foco é poder fazer validações e certificações de todos os insumos e boas práticas aplicadas à atividade de agricultura também. Nestor, hoje na cadeia de tilápia, né, ela está crescendo muito. Qual que é a meta da Copacol? O que a Copacol está vendo no futuro? Em exportação, em aumentar o processo? Como que você está vendo isso? Como você pode transmitir isso para nós? Pronto. Todas as atividades a gente tem um planejamento estratégico, né?
E o objetivo principal desse planejamento estratégico é dar oportunidades aos cooperados, né? Então, todas as atividades, tanto aves, suínos e o peixe, ele vai por um crescimento de acordo com essa demanda do cooperado. Então, o cooperado quer investir, quer agregar valor à sua propriedade, onde entra a cooperativa para dar esse suporte. Então, o plano para esse ano 2025, nós estamos caminhando para 210 mil cabeças, né, consolidando esses 210 mil cabeças por dia. Até 2028, a gente tem um plano aí para chegar nas 270 mil cabeças de tilápia ao dia. Tá? Tem um crescimento, então assim, muita oportunidade para trabalho, para emprego, muita oportunidade para o produtor rural, a família, né, investimentos nisso, e também muita oportunidade para condições técnicas, né, oportunidades técnicas para novos profissionais, para, né, para a cadeia como um todo, né, fornecedores de insumos, matéria-prima, enfim. Tem oportunidade de crescimento, então esse é o plano estratégico aí a médio e curto prazo. À medida que isso cresce, né, isso também exige ocorre algum impacto ambiental, né? Como que está a Copacol em relação a esses impactos ambientais aí na criação de tilápia? Veja, isso é uma preocupação constante, né? E acho que é bem importante esse ponto. Nós temos equipes técnicas que estão trabalhando isso de uma forma intensa, diária, né, com pesquisa e desenvolvimento, algumas a campo e algumas nessas unidades de produção de alevinos nossas, que avaliam e validam novas tecnologias de produção, né? Inclusive, durante o evento do Copacol Agro, nós temos a parte técnica, o técnico tilápia, onde a gente vai abordar o uso mais eficiente da aeração, né? Atrelado ao que? A maior produtividade. É possível, com a genética atual, nós produzirmos 30% a mais de peso, olhando o GPD, sem precisar aumentar, construir muita coisa. Então, assim, melhorar a eficiência é um dos caminhos. Outro ponto em que a gente trabalhou muito foi a redução do uso de água. Então, hoje, a piscicultura, é possível você produzir tilápia dentro de uma unidade sem renovação, praticamente, né? E isso é um trabalho que vem de anos. Porque na seca de 2019 foi um momento muito crítico, né? Onde que tivemos que nos obrigar a desenvolver técnicas para isso. E isso continua evoluindo, continua evoluindo. Eu acho que isso é um caminho que a gente vem construindo, né? O futuro a gente não conhece, né? Mas a gente vai construindo ele a cada passo, dentro das condições e sempre cuidando das questões ambientais. Muito bacana, muito legal mesmo. Para a gente agora ir encaminhando ao final da nossa conversa aqui, eu queria que o Douglas falasse também sobre essa preocupação da questão ambiental, da seguridade dentro dos aviários, né? A gente tem aí o Paraná como principal produtor e também nesse quesito de proteção das aves. Batemos muito nessa tecla aqui no programa sobre essa biossegurança, vocês também têm investido nisso. Perfeitamente. Nós observamos dos anos 2000 para cá um movimento a nível internacional de algumas doenças emergentes naquela ocasião, por exemplo, a influenza aviária, a doença de Newcastle. São várias doenças importantes e hoje nós falamos que o Paraná exporta qualidade e muito voltada à qualidade, o Paraná, o Brasil, muito voltada à qualidade sanitária. O Brasil nunca teve um foco de influenza aviária em aves comerciais, por exemplo. Então isso nos habilita a alcançar mercados importantes, habilita o nosso produto a ter uma condição especial. Então, dentro desse contexto, a atividade vem de uma forma estratégica se desenvolvendo a criar barreiras para que a gente tenha essa segurança, essa biosseguridade aplicada no dia a dia, para que a gente tenha eficiência na produção, não tenha perdas industriais locais e também atendemos melhor nosso cliente e atendemos os requisitos a nível mundial para o produto. Porque uma barreira que acontece, se acontecer influenza aviária em aves comerciais, automaticamente existe uma barreira comercial que se impede a exportação. Então, hoje nós blindamos de uma forma especial a preservar o negócio, evitando visitas aos estabelecimentos,
tendo um protocolo rigoroso de conduta, de preparo desses galpões, desses aviários para alojamento, que permitem ao cooperado ter a segurança, ter eficiência e traduzindo no resultado e habilitando o país, né, que tem uma relação comercial importante, a ter essa qualidade nos alimentos produzidos. Uhum. Essas e outras informações, os cooperados, né, o público aí de Cafelândia, aqui da nossa região, pode conferir lá no Copacol Agro, né? Então esse é o recado que a gente deixa. Queria que vocês também falassem e reforçassem esse convite. Okay, acho que o Copacol Agro é um evento técnico, é um evento para a família, é um evento que envolve desde o cooperado titular até a sua esposa, os grupos femininos, os grupos de jovens, né? Então envolve a família do cooperado, os futuros, né, sucessores, então que a gente chama os filhos dos cooperados. Realmente a cooperativa ela organiza isso de uma forma porque o produtor realmente se sinta bem, que a comunidade que vá prestigiar também se sinta bem, se sinta à vontade e que possa tirar o máximo proveito desse evento, que é um dos maiores eventos técnicos da cooperativa. Muito bem. A gente agradece a participação de vocês aqui. Douglas, até uma próxima. Obrigado, até uma próxima. Até uma próxima, a gente conversa por aí. Obrigado. Obrigado. Um abraço. E agora vamos acompanhar como ficam as condições do tempo para os próximos dias. A queda nas temperaturas chama a atenção para o domingo na região oeste do Paraná. A estabilidade no tempo também marca a semana. De domingo até a próxima sexta, segundo os dados do CIMEPAR, o céu permanece claro e sem riscos de chuva. Em Cascavel, a mínima hoje é de 12 e a máxima não passa dos 22. Amanhã segue assim com a mesma variação. Na terça, a mínima é de 14 e a máxima 23 graus. Na quarta-feira, os termômetros variam dos 15 aos 24. Para Guaíra, a indicação é de céu claro e sol brilhante hoje. Mínima de 15 e máxima de 25 graus. Na terça, 16 a 24 e na quarta sobe um pouco a temperatura, mínima de 19 e máxima de 26. Vamos agora ao quadro de previsão de Foz do Iguaçu, que terá tempo estável e com aquele ar ameno como Cascavel e Guaíra. Hoje a variação por lá é de 14 a 24 graus. Amanhã, mínima de 15 e máxima de 25. Na terça-feira, 18 a 25 graus e na quarta-feira os termômetros podem registrar 18 a 26 graus. Depois do intervalo, a beleza das orquídeas. Em Toledo, um casal mantém 32 mil plantas em estufas. Elas encantam pela diversidade de formatos e de cores. É daqui a pouco. Medicina FAG, terceiro melhor curso do Brasil. Excelência comprovada, corpo docente de alto nível e infraestrutura de ponta. O ENAD 2025 reafirma: Medicina FAG é o melhor curso de Cascavel e o terceiro melhor entre as instituições privadas do país. Centro FAG, tradição e inovação para formar os melhores profissionais de saúde. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui.
Começamos esse terceiro bloco com um recado importante. O Agrofag foi indicado para concorrer ao prêmio IBEST como o melhor canal de agronegócio do Brasil. Mas isso só vai acontecer se você, que está sempre com a gente, confirmar que o Agrofag é o seu programa favorito. Para isso, é preciso votar. E é simples, é só apontar o seu celular para o QR Code que está na tela. É rapidinho, vote e ajude a gente a conquistar esse prêmio, hein? Professor Celso, agora nós vamos para a tela, porque temos imagens lindas, uma maravilha, olha só. Muito bonito, muito bonito. Orquídeas são sempre um símbolo realmente de muita beleza, né? De carinho, de amor também. E muita variedade, muita diversidade aí, né? Exatamente. Eu adoro orquídeas, eu gosto de tirar foto bem da flor, muito lindo. Cada uma tem uma expressão, né? Espetacular. Exatamente, nenhuma é igual à outra, né? Muito legal mesmo. As orquídeas são sempre um belo presente, né? E essa semana que antecede o Dia das Mães marca o principal período de vendas. Nesse orquidário que vimos nas imagens, por exemplo, o movimento cresceu bastante. Ele fica no interior de Toledo. A proprietária é a Ana Maria Dalmaso, que está no ramo há 25 anos e herdou da mãe a paixão pelas flores. Confira. O colorido da paisagem desse sítio, que fica na linha Acaraí, em Toledo, se destaca do alto. Nele funciona um conjunto de estufas destinadas à produção de plantas ornamentais de diversas espécies. O carro-chefe da produção são elas, as orquídeas. Atualmente, são cerca de 32 mil plantas, abrigadas em um espaço de 1.800 metros quadrados. A Ana Maria e o Orlando Dalmaso são os responsáveis. No começo, o cultivo era feito de forma simples, no jardim de casa mesmo, até que eles transformaram o antigo galinheiro desativado em estufas com a estrutura ideal para o desenvolvimento das flores. Há muitos anos, né? Falando assim, eu e minha mãe, a gente cultivava violetas. Quando eu era bem pequenininha, ela gostava muito de violetas e com ela eu fui aprendendo, né, a cultivar violetas. E isso foi se estendendo, né, por um período da nossa vida, as violetas. Depois, com o passar dos anos, assim, surgiu as orquídeas. E aí a mãe, quando nós já éramos casados, a mãe me presenteou com uma planta, né, de orquídea, e foi ali que tudo começou. Isso há quanto tempo? Há uns 26 anos. Com o apoio dos filhos, o trabalho foi se profissionalizando e expandindo. Desde 2000, o projeto vem se adequando às necessidades dos clientes. Por aqui, tem orquídeas de diversas variedades. Aquelas com flores mais coloridas, com um único tom, pintadas, com pétalas mais curtas, outras mais alongadas, muitas em vasos e também as que ficam suspensas. A partir do momento que você entra na linha comercial, você tem que ter um leque maior de plantas, né, para oferecer para o seu cliente, né? A gente começou participando de exposições, né? Nós íamos para outros lugares e você vai aprendendo a cultivar também outras variedades, né? Então fomos introduzindo outras variedades aqui junto, através de nossos colegas que também tinham, né, essas plantas, a diversificação de plantas, né? E assim foi, uma troca de informações com os nossos colegas e adquirindo plantas, né, através deles mesmo, né, com eles. E através deles a gente conheceu produtores grandes, né, onde tinha uma facilidade melhor de adquirir maiores quantidades de mudas, né. A gente andando por aqui no orquidário viu o tanto de espécie de orquídeas que nós temos. Algumas delas são bem exóticas. É uma dessas, um desses exemplos, né? O que a Ana tem na mão. Qual é essa espécie, Ana? É uma barbosella. A barbosella, essa época do ano, ela emite suas flores, né? E são assim, ó,
minúsculas, digamos, né? Imitem até um inseto. É bem diferente. Bem ela diferente. lembra realmente um mosquitinho mesmo, Isso, né? Um inseto. lembra um mosquito. Que legal. A gente tem, então, as variedades que os consumidores buscam mais, aquelas lindas, maravilhosas flores, né? Exuberantes, e temos as variedades de coleção, que também são muito especiais. Sim, temos, digamos assim, o dia a dia, né? E também temos as, né, exóticas, que são as Bulbophyllum, que elas têm cada uma um diferencial, né? É dela, da própria espécie. Umas, se você mexer aqui, ó, olha o labelinho dela aqui. Elas são bem diferentes, realmente, ela né? balança aqui o centro dela, né? Aham. Essa aqui também. Olha só que diferente. Ou seja, aqui você não encontra em qualquer lugar. Ela é bem... É uma planta muito linda, né? Linda demais. Ela tem o seu charme, sua própria beleza, né? Tem mesmo, tem mesmo. Essa aqui parece uns pomponzinhos, olha. Aham, olha que diferente. Sim. Ela vem na base da folha. Na olha base só. da folha. Olha que interessante. E muito perfumada também. O casal explica que o ciclo completo de desenvolvimento de uma orquídea pode levar até 10 anos, mas o foco do cultivo no orquidário é a fase de terminação. As plantas, em grande maioria, importadas de países como a Tailândia, chegam ao orquidário bem desenvolvidas e com as flores em formação. A maioria das orquídeas, das estufas, leva como substrato casca de pinos e de arroz, garantindo boa drenagem para as raízes. Além disso, as orquídeas são cultivadas sob luz indireta, com sombreamento ideal para cada estação do ano e temperatura média de 27 graus. A irrigação acontece sempre nas primeiras horas da manhã e à noite via aspersão. Junto da água, os fertilizantes repõem os nutrientes necessários para as plantas. A estrutura hoje é tudo com plástico e os sombritas são uma parte é móveis. Uma parte em cima tem o fixo, que são 30%, e a interna 50%. Então no verão, quando é muito forte, está sempre fechado todas elas, né, para diminuir a luz, né. E agora, entrando no inverno, a gente vai arredando, vai diminuindo essa interna, né, para ficar só os 30%. Esses 4 meses de pouca luz aí, então daí fica só os 30%, já está tranquilo, né, ela não queima. E daí fazendo uma fotossíntese boa, né? Para garantir que as orquídeas permaneçam saudáveis da chegada até a venda, o casal conta com a orientação de profissionais especializados para o controle de doenças. Agora, a Ana responde algumas perguntas frequentes dos amantes das orquídeas. Quando a planta seca e perde as folhas, é momento de descartá-la? Aqui temos uma variedade de Catasetum. A Catasetum, chegando o período do inverno, mesmo emitindo flor, ele começa a perder suas folhas. Então ele entra na fase da dormência, que é assim, ó. Ele vai exigir os mesmos cuidados como antes, tá? A questão do cuidado dele segue igual. Nunca elimine sua planta por falta de folhas, ela só está na dormência. A mesma coisa acontece com essa variedade, ela fica nesse estágio, muito feia por sinal, né? Mas é a dormência da planta. Depois ela vai na primavera emitir brotos novos e mais, né, perto do verão, ela surge as flores lindas e maravilhosas. Qual a frequência necessária da irrigação? A planta que está em vaso, você vai molhar sempre que necessário, tá? Para isso, como você vai saber? Põe o dedo no substrato do vaso, assim. Se estiver úmida, espere, aguarde para retornar a molhar. Quem entra no local dificilmente sai de mão vazia. O Renan garantiu um presente para a sogra. E hoje vim presentear a sogra. Espero que ela goste dessas flores aqui, são bem bonitas, bem lindas. Então tem bastante opção, acabou sendo até difícil escolher. Mas já escolhemos uma e agora eu vou presentear ela. Que legal. É um presente que marca, né? Um presente único. Com certeza vai ajudar lá a decorar a casa dela. Lá, provavelmente vai colocar na entrada, vai ficar bem bonito. E a sensação de estar aqui dentro é também, né? Não tem como descrever. Isso, é bem encantador aqui dentro, né? Bastante opção.
Até conheci vários tipos que eu não conhecia, né? Bastante modelos diferentes. O casal recebe visitantes no orquidário e também comercializa as plantas na feira da cidade. Segundo eles, nas semanas que antecedem o Dia das Mães, as vendas crescem em média 50%. Falando nisso, tem mensagem especial a todas elas. Ali é Dia das Mães. Para todas as mães. Que lugar bacana, né? Muito lindo mesmo. E agora é hora de ver como fecharam os preços da proteína animal essa semana. A arroba do boi gordo, R$ 309,20. O quilo do suíno, R$ 6,57. E o quilo do frango, R$ 4,43. Bora agora para o momento das redes sociais. Professor Celso, vamos conferir aqui na tela, então, os eventos da semana, né? As comemorações também, inclusive com uma empresa extremamente importante para o agronegócio brasileiro e mundial, completou 52 anos essa semana. É uma empresa, uma pesquisa de vanguarda, né? Embrapa, então, muito sucesso. aí, né? Sucesso para a Embrapa, fazendo, então, 52 anos, né? E mais de 5 décadas aí cultivando conhecimento e colhendo soluções. Parabéns a toda a equipe que está sempre junto com a gente aqui. Parabéns a todos. É isso aí. Obrigada, Embrapa, toda a equipe de pesquisadores, técnicos, né? Que sempre nos auxiliam, nos ajudam aqui no programa. Um abração. Seguimos aqui, então. Olha só, temos a Expo Engá, que já começou, né, no dia 8 e segue até o dia 18 desse mês, então, lá em Maringá. Para quem quiser saber mais informações, temos QR Code para conferir a programação e é sempre legal adquirir conhecimento, participar de feiras, fazer networking, né, professor? Também tradicional, uma feira bem tradicional do norte do Paraná. Exatamente, Expo Engá 2025. Seguimos, olha só, o quarto simpósio brasileiro e segundo encontro paranaense das pitaias. Esse é um evento que vai acontecer aqui no Paraná. Temos mais informações também aí na tela. E quem quiser já fazer a sua inscrição, participar dessa programação com uma fruta que está crescendo aí, né, o consumo, fica a dica. É uma fruta que o pessoal está absorvendo bem aqui na nossa região. Está crescendo realmente o consumo e saborosa. Saborosa e também bem colorida, chama bastante atenção, né? Isso aí. Temos agora a indicação de cursos do Senar em parceria com o Sindicato Rural de Cascavel, classificação de grãos, soja, milho e trigo, lá na sede, então, do Sindicato Rural, do dia 13 até o dia 16, a partir das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Temos mais indicações aqui. Olha só, derivados de pinhão, promoção social. Lá na sede do Sindicato Rural também, dia 23 e dia 24, das 8 às 5 da tarde. Temos mais um curso aí. Artesanato com produtos apícolas, biocosméticos, velas e panos encerados. Eu me lembro que a gente divulgou esse curso no ano passado e fez sucesso entre os produtores rurais, porque trabalhar com outros produtos, né, que vêm da apicultura é uma renda extra. É uma renda extra, é muito bom. É muito, vamos dizer, salutar, né, para a saúde. Isso aí. Dia 5, 6 e 7 de junho, das 8 da manhã às 5 da tarde, o telefone para contato é o 459-9942-0063. Seguimos aqui então, agora com indicações da pós do Centro FAG, especialização em manejo fitossanitário de grandes culturas. Vamos ver as próximas opções também, especialização em comunicação e estratégias de mercado no agronegócio. Bioinsumos, produção, qualidade e aplicação. E olha só, desenvolvimento técnico e tecnológico na produção de sementes. Então, com esse curso nós encerramos aqui as indicações. Para quem quiser saber mais informações, tem os dados aqui na nossa tela, né, para conversar com a equipe de especialização aqui do Centro FAG, da pós-graduação, a gente deixa o convite. Professor, então, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, deixamos a todas as mães que nos acompanham, que estão juntos com a gente, e é claro, as nossas mães, né, e as mães da nossa família. Parabéns, um feliz dia para vocês. Parabéns a todos, um grande abraço. É isso aí, pessoal. Um abraço, a gente se vê no próximo AgroFag. Até lá. Parabéns, mamães.